Sexto domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, Levítico 13, 1 a 2, 44 a 46. Salmo 31. Segunda leitura, 1 Coríntios 10, 31 a 11, 1. Evangelho, Marcos 1, 40 a 45. O evangelista havia notificado que Jesus tomou a decisão de percorrer as aldeias vizinhas para evangelizar e expulsar demônios. Marcos 1,39. Nesse sentido, o episódio do leproso é a quarta cena de cura em Marcos e insere-se no âmbito da decisão de Jesus, fruto de sua oração durante a madrugada do primeiro dia da semana. É uma nova condição que se abre no seu ministério. A abordagem se justifica uma vez que Jesus está caminhando com os seus discípulos, pois apesar de os leprosos habitarem o chamado Vale dos Leprosos, os que tinham condição não eram impedidos de andar. Alguns até podiam pedir esmolas, desde que todos cumprissem a lei. Usar roupas rasgadas, deixar o cabelo crescer de modo desordenado, cobrir a barba, ficar a uma distância de 50 metros das pessoas e devia gritar a sua condição, leproso, leproso, ou impuro, impuro, conforme Levítico 13, 45. Constata-se o quanto essa condição, apesar de necessária, era dolorosa. A legislação mais abrangente sobre os diversos tipos de problemas de pele, dentre estes a lepra, encontra-se em Levítico 13, 1 a 14, 57. Por certo, na época, o conhecimento sobre a lepra era parco e por isso diversos tipos de afecções cutâneas foram citados. Levítico 13, 2. A fim de evitar a contaminação, o distanciamento social foi considerado o meio mais eficaz. Levítico 13, 46. Não se deveria julgar o passado por aquilo que o presente já é capaz de oferecer sobre a doença e como tratá-la. Apesar de todos os avanços científicos e de medicamentos com grande eficácia, em diversas partes do mundo a lepra, conhecida pelo nome científico de hanseníase, ainda segrega. Assim, as várias leis contidas em Levítico 13, 1 a 14, 57 são passíveis de compreensão quando se lança o olhar para a importância da vida e da sua preservação em um contexto em que ainda não se falava de vida após a morte ou em ressurreição. Segundo a mentalidade vigente, qualquer tipo de contaminação que pudesse levar à morte devia ser evitada. O mesmo se aplica às regras alimentares. A lepra era vista como um infortúnio ou, em particular, como um castigo por um pecado. Por isso, cabia aos sacerdotes examinar as afecções cutâneas e declarar a pureza ou a impureza da pessoa. Um dado particular, visto que não se conhecia uma cura, aparece na determinação de Levítico 13, 46a. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. Nota-se que havia uma esperança de que, como a lepra veio, poderia ir embora, em particular por um milagre. Por isso, era previsto um ritual sacrificial após nova análise por um sacerdote, como gesto de gratidão a Deus pela cura recebida. Quando isso ocorria, a pessoa era reintegrada na sociedade. A questão foi confiada ao sacerdote, provavelmente com base na experiência que Moisés fez no Sinai, quando recebeu a vocação e missão libertadoras. Disse-lhe, porém, o Senhor: mete a tua mão em teu seio. Colocou então a sua mão em seu seio. Logo que a retirou, percebeu que a sua mão estava leprosa como a neve. De novo disse: recoloca a tua mão em teu seio. Recolocou a sua mão em seu seio. Ao retirá-la, eis que era como a carne do seu corpo. Êxodo 4, 6 a 7. O primeiro caso de lepra envolveu o castigo aplicado a Miriam por ter se revoltado contra Moisés. E Miriam tornou-se branca como a neve. Arão virou-se para ela e estava leprosa. Diante desse fato, Arão pediu a Moisés por ela, que por sua vez intercedeu junto a Deus suplicando a cura. Ó Deus, por favor, cura-a. Apesar de ouvir Moisés e de curar Miriam, houve segregação fora do acampamento por 7 dias, Números 12, 9 a 16. O que foi exigido de Miriam talvez ajude a compreender a ordem que Eliseu deu a Naamã para que fosse limpo de sua lepra.
Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada, e ficarás limpo. 2 Reis 5:10. A diferença desses episódios, a cura do leproso no Evangelho, envolve a legislação, mas em particular o modo como a cura acontece. As ações do leproso violaram Levítico 13:44, pois chegou perto de Jesus e, ao invés de afirmar a sua condição, fez de joelhos uma oração na condicional, a fim de deixar Jesus livre para agir ou não. Se queres, tens o poder de curar-me. Nota-se que querer não é poder, mas para exercer o poder é preciso querer. Por isso, melhor que curar-me seria tornar-me puro. O leproso, pondo-se de joelhos e pela índole do seu pedido, reconhecia a supremacia de Jesus e a sua capacidade de declarar-o puro. O curioso é que não se menciona a procedência desse leproso e tampouco se diz de onde proveio o seu conhecimento de Jesus. Apela-se para a fama que se espalhava por todas as regiões. Contudo, a formulação com 3 pronomes atesta a forte e consciente orientação do leproso em relação a Jesus. Veio a ele, suplicava-lhe, dizia-lhe. É uma confiança incondicional. É importante perceber a sequência das ações de Jesus. Estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado, ou fica purificado. Tudo se encontra debaixo do que Jesus sentiu pelo leproso, cheio de compaixão. Por detrás dessa situação, pode-se pensar na ação de Jesus a partir de Isaías 53:4. Levou sobre si nossos sofrimentos e carregou nossas dores. A versão mais seguida traz cheio de compaixão, mas existe também a variante que traz irado. Não me parece que a ira de Jesus, segundo essa variante, seja por causa da violação cometida pelo leproso. Do contrário, não faria sentido a cura pelo toque e a declaração pessoal. Eu quero, fica purificado. Dizer que Jesus ficou irado não é contraditório, pois afinal no Antigo Testamento várias passagens atestam a ira divina. Importante é tentar compreender a razão. A variante que traz irado, se levada em séria consideração, poderia ser vista em razão da aproximação indevida do leproso e contrária à legislação, visto que é considerada de origem divina. Em razão da segregação deprimente imposta aos leprosos pelos que não buscavam superar pelo amor o que estava previsto na lei. Ou poderia também ser em previsão da desobediência frente à advertência recebida, pois foi feita com severidade, talvez porque Jesus já soubesse que não seria obedecido. Então Jesus logo o despediu e disse-lhe com firmeza: não contes nada disso a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. No uso plural, eles, subjaz tanto a classe sacerdotal como a comunidade a qual o leproso, uma vez curado, seria reintegrado. Por certo, as ações e a resposta de Jesus não violaram a legislação, mas seu gesto, do ponto de vista socio-religioso, o comprometeu, e tudo ficou pior pela desobediência do leproso beneficiado. Houve uma inversão. Antes da cura, o leproso era quem não podia entrar em uma cidade. Depois da cura, Jesus, por ter tocado no leproso, passou a ser considerado impuro, razão pela qual não podia mais entrar publicamente numa cidade. Os mais legalistas certamente não aprovaram as ações de Jesus. Contudo, com a divulgação do fato pelo leproso, as cidades não puderam ser evangelizadas por Jesus. Mas isso não impediu que as pessoas de toda parte viessem procurá-lo. Talvez Jesus, permanecendo em lugares desertos, teria cumprido os 7 dias. Fato é que, pela sequência da narrativa, Jesus entra novamente em Cafarnaum, Marcos 2:1. Há quem suponha que não se tratasse de um leproso propriamente dito, razão pela qual Jesus o tocou. Assim não estaria violando a lei. Esta posição, porém, não condiz muito com a ação e a forma como o leproso fez o seu pedido e tampouco
com a resposta de Jesus, incluindo a ordem de se apresentar ao sacerdote para que a cura fosse diagnosticada devidamente e, uma vez aceita, a pessoa fosse reintegrada na vida familiar, social e religiosa. No fundo, então, Jesus não temeu o contato com o leproso, considerado impuro, pois sabia que nenhum tipo de impureza teria poder sobre ele. Ao contrário, a sua santidade, isto é, a sua total pureza, é que tinha poder para contagiar, sarar e purificar o leproso de sua enfermidade. Se o gesto de Jesus é visceral, porque é repleto de compaixão, então até a sua ira se justifica. Motivo pelo qual Jesus teria agido aparentemente contrário à lei, encontra-se a sua forte fundamentação na exortação que Paulo fez aos Coríntios: fazei tudo para a glória de Deus. O que Jesus fez deu a Paulo a justa motivação para fazer igual. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esta exortação continua apelando para a nossa consciência diante de toda e qualquer legislação que separa ou segrega. Que o amor seja a regra da reconciliação com Deus, com os irmãos e irmãs, em particular com os mais sofridos e marginalizados. Esta é a grande lição que brota da cura do leproso, pois Jesus ensina não apenas a se envolver com o ser humano sofrido e a sua miséria, mas até a desestabilizar o seu ministério, usando a taumaturgia para que a evangelização e o apelo à conversão se tornem o melhor acesso a ele e à sua missão. Bom e santo domingo no Senhor, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.